direcionando então a live aqui, né? Vamos nos apresentar. É porque está um pouco cedo, né, no Brasil. Agora é 5 horas da tarde aqui no Brasil. Gostaria de me apresentar para você. Eu sou a Carol, a gente faz parte de um grupo feminino que promove a união feminina, que é o Evas para o Mundo. E quando nós estávamos falando sobre culturas e religião, e quando nós vimos, né, todo esse período que é o Ramadã, eu fiquei extremamente encantada porque eu sou apaixonada por culturas. E a Ju falou de você, falou muito bem de você, falou que você é uma praticante, é religiosa, ama a sua cultura. E aí a gente falou, nossa, que bacana, vamos fazer alguma coisa legal, então. E aí, automaticamente, a gente pensou em falar sobre esse tema, sobre o Ramadã. E a gente separou algumas perguntas, colocamos uma caixinha de perguntas. Tem bastante coisa para falar, né? Tem desde a alimentação, os primeiros ramadãs eu passei no Brasil, né? Eu estava na academia e eu não deixei de fazer a ginástica mesmo no jejum. Sim. Portanto, você diminui um pouco o ritmo, você tem que se alimentar bem à noite e na madrugada, e eu comia. A sorte é que o Brasil é menos horas. Sim. Porque na maior parte dos países aqui, por exemplo, umas 16 horas de jejum. E outros países até chegam a ser 18. No Brasil não passava muito das 10 horas de jejum. Então porque eu acordava. A ver com o sol, certo? Tem a ver com o nascer do sol e o pôr do sol. Então, o nascer do sol no Brasil sempre umas 5 da manhã, ali, quase todo mundo acorda esse horário. E então eu comia assim já 15 minutos, faltando uns 15 minutos. Quando chegava às 7 horas, eu já estava 6h30. Eu já estava indo para a academia. Então eu conseguia fazer. Sim. Então eu conseguia, não dava aquele cansaço. Mas claro, não tinha tanto pique, mas eu não deixava pelo menos para manter. Porque parar um mês é muita coisa. Nós sabemos aí que o Ramadã, ele é um dos 5 pilares do islamismo, né? Sendo o 4º pilar que nós estamos aí lendo e estudando a respeito. Eu tive a chance de participar de alguns jantares da quebra de jejum, né? E quando eu estava no Egito, inclusive, tive a chance de conhecer o país a qual você mora aí, muito lindo, tudo maravilhoso. E eu vi como esse momento é especial, é sagrado, porque vocês realmente querem se conectar com o Criador. Então, o que representaria na sua religião o jejum? O porquê que vocês usam o jejum como pilar, né, como base de fundamento da religião? Primeiramente, os pilares são ordens de Deus, entende? Já foi ordenado por Deus, até no próprio Alcorão, não pelo profeta apenas. O próprio Alcorão já diz, a palavra de Deus já diz, jejuai neste mês. E então, foi também neste mês que foi revelado o Alcorão, as primeiras versos do Alcorão para o profeta. E então, justamente é esse o mês que foi escolhido para fazer esse jejum. Não é? E o mês dura 30 dias. Então, às vezes tem meses que é 29 dias, dependendo da lua. O mês passado acabou sendo 30. A gente estava esperando mudar a lua para vir o Ramadã, e aí acabou sendo um dia a mais e pronto. E é assim, na religião, a primeira coisa é obedecer a Deus. Não é? Então, os pilares, eles são as ordens diretas de Deus. Então, a gente tem que obedecer. Então, é como que... E depois, mais tarde, junto com as palavras dos profetas e tudo, a gente vai incrementando também na religião, que é uma maneira de você se conectar, sim, mas agradecer, não para pedir tanto. É como que você tem que agradecer mais até do que pedir. Porque tudo que você passou pelo aquele ano todo, não é? Para que Deus te perdoe, claro, você vai pedir sempre que Deus te perdoe, porque sempre nós cremos que no mês do Ramadã, se nós cumprirmos bonitinho ali ao pé da letra, que os pecados serão perdoados neste ano. O pecado de um ano consegue ser perdoado neste ano. Porque dizem que nesta altura as portas do céu estão abertas e a do inferno está fechada. Então é a hora de pedir o que quiserem, é a hora que vocês estão, aconchegados pela sombra de Deus. Então, é um mês sagrado nesse aspecto. E como é uma obediência, a gente deve essa obediência. Então, todos fazem. E à medida que a gente vai se aproximando, vai criando, em vez de assim, ai meu Deus, vou fazer jejum, ai, vou ficar com fome. Não, é o contrário. O pessoal sente uma alegria cada dia que passa. Conseguir mais uma semana, conseguir mais um dia. Mas o teu corpo habitua, não é? Que aí depois a gente até vai falar sobre isso.
ou não. E a gente vê que o corpo da gente, só a primeira semana é que custa mais. Porque é de jejum de água e de comida. Então é completo. Exato. E não é um dia, né? Muita gente faz o intermitente, é um dia sim, um dia não. Mas aqui é todos os dias seguidos. Todos os dias. E aí fica difícil, porque a gente não pode parar o trabalho, a gente aqui... Você sabe Isso, que aqui... eu frequentei, assim, eu acabei viajando vários lugares e sempre encontrando algumas pessoas, alguns muçulmanos que estavam praticando o jejum, né? Que estavam cumprindo o mandamento. Uma das vezes que foi mais difícil foi um amigo que eu tive, o Said, e a gente morava em Orlando e nós estávamos no shopping, nós trabalhávamos no shopping e lá era muito, 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 muito calor e ele não podia nem tomar água. E assim, o que era muito bonito de ver era que ele fazia com alegria, extrema alegria, era algo leve, não era algo penoso. Porque quando a gente fala não, eles todos fazem com muita alegria. E eles ficam tristes quando o Ramadã acaba. Sim. É como se nós estávamos protegidos, nós estávamos em adoração e Deus estava nos abençoando. E como fizemos o jejum, somos merecedores de recompensa. E então eles acham que quando acaba ficam tristes. Aí eles ficam assim. Até porque também há uma partilha, não é? A gente recebe muitos convites para ir comer na casa daquele, então você acaba estando o mês inteiro comendo diferente. Também, né? Quando tem a quebra do jejum, é uma mesa farta, linda, eu tive essa chance. Aquela hora tem que ser aquela comida forte. Para aguentar mais um dia. E me fala uma coisa, Simone, a respeito da comunicação com outras religiões, né? Então, digamos que o islamismo ele é uma das religiões abraâmicas, entre as 3 que nós temos. Qual é a conexão, a maior conexão que você considera que tenha juntamente com as outras religiões, que é o judaísmo e o cristianismo? O que você vê de similar, que há algumas práticas similares e que aproxima todos nós de um todo? Então, a própria religião em si, aí você já falou quase tudo quando falou em Abraão, né? Porque as 3 religiões seguem tem a base do Antigo Testamento. Os judeus pararam ali quando chega Jesus, né? Exato. Os cristãos continuaram e os muçulmanos continuam também com Jesus, mas com Jesus sendo um profeta especial. Sim. Então é assim, nós temos muita ligação, as 3 religiões. Não é? Primeiro, como que Abraão, o pai de todos, o pai da nação, o pai da religião em si, mas ao mesmo tempo a crença em um só Deus. Sim. É a crença em um só Deus, um único Criador. Esse é o primeiro pilar do Islã. O primeiro pilar do islamismo é crer em um só Deus e nada mais, não associar mais nada a ele. Então, os 5 pilares já vêm lá da religião mesmo. Não teve um homem que disse assim, é assim, assado, não. Nós não devemos crer em deuses, em santos e por aí vai. Então, acaba sendo, por que eu me identifiquei mais nessa religião? Porque acaba sendo maior, uma adoração muito maior. Eu vi a recompensa vir e o contato é direto com o Criador e criatura. Não tem intermediário. E você nasceu nem mesmo berço, homem. Na nossa religião a gente costuma falar em berço evangélico, né? No caso, você nasceu nessa religião, nessa cultura, ou você é uma pessoa que se converteu ao islamismo? Eu me converti depois da morte do meu pai no Brasil. Eu tinha voltado de Portugal, então eu praticamente vivi muito meio católico por causa da Europa. A Europa é católica em extremo. Cheguei a fazer viagens a Fátima, em Portugal, conheço aquilo tudo. Mas algo faltava, sempre faltava algo. Então eu posso dizer que eu dei catequese até, cheguei a dar catequese lá. Depois tive muito contato com a minha família de volta no Brasil, e eles, no Brasil é quase tudo muito evangélico, não é? Muito só cristão e pronto. E a minha família também era muito da Batista, da religião só, sem aqueles... Tem muita não é feita que eu quero dizer, mas tem muito ramo, né? Tem muito ramificado. Sim. E eles ainda são daqueles mais assim, a batista tradicional, assim como tem a adventista, são as bases, né? E depois ali você tem aqueles desviramentos, que até chega a ser exagerado, né? Porque aí já entra outra história. E eu comecei a tentar ir à igreja com eles e via cultos, mas continuava assim, sabe, insatisfeita por dentro. Depois eu vi assim algo no islamismo, que eu tinha amigos árabes e muçulmanos na minha turma de
de dentista no Brasil, porque eu estudei em Portugal, mas depois eu estudei no Brasil novamente. E lá eu via a moça fazendo o jejum e indo para a escola. E ela pálida, muito pálida, e aí por que você está assim? Você está doente? E aí aquilo me deu assim uma energia. Eu não sei, dizem que nós temos um chamado dizer de Deus, que Deus guia quem Ele quer. Com certeza. Ele só guia quem Ele quer. Então não adianta você querer forçar às vezes uma coisa, porque você vai desistindo pro caminho. Exato. E quando tem que ser, vai ser. E então eu comecei a estudar, com a morte do meu pai, eu vivia, trabalhava de sol a sol no Brasil e estudava e ficava o tempo todo, o pouco tempo que eu tinha livre, era metida no computador e lendo em inglês sobre essas coisas. Aí eu comecei a me prender no islamismo. E, entretanto, aí eu procurei alguns grupos em Facebook também, na época, tinha grupos de médicos, árabes, muçulmanos, estrangeiros, da Rússia, da Ucrânia, e nesses lugares tem muitos árabes. Os médicos árabes vai tudo para esses lugares tirar curso e especialização. E então eu estava num desses grupos de escolha múltipla e o meu marido saiu dali. Assim, do nada, ele veio falar comigo sobre uma proposta de trabalho até aqui no Egito. Eu achei assim uma cantada diferente, mas deu certo. Foi uma cantada que deu certo. Claro. E aproveitando esse gancho, né, que você já falou do seu marido, né, de como, um pouquinho de como você foi parar aí, né, e esse nosso grupo de união feminina, né, a gente tem curiosidade, como é ser mulher aí no Egito, assim, como você tem que se comportar, como que é essa cultura, é diferente da nossa, sim, mas assim, absurdo. Muito. Te judia. É bastante, mas quem chega passa pelo menos 1 ano, 2 anos observando. Observa, esse é o meu conselho. Observa mais do que pergunta até. Porque você vai sentir o povo, sentir eles. E aí você, em Roma, seja romano, né? Então é um pouco isso. Apesar de eu já vir com véu, eu já saber um pouco da cultura do islamismo e tudo isso, não é igual a eles, nunca vai ser, não é? A gente tem outro feedback, outra bagagem aí então eu que venho já de Portugal para o Brasil para cá, então pronto. E o que eu senti logo de início foi assim, já no aeroporto, na entrada no táxi, eu não sei, eu estava tão eufórica de estar no país e tudo aquilo diferente que eu falava que nem uma brasileira, normal, falar mais alto, rir, ou pelo menos sorrir muito. E começaram logo a chamar a atenção para isso. Porque não é bonito, mas existe. Eu vejo aqui as meninas rirem alto às vezes e tal, quando elas estão em grupo, mas não é muito bonito uma mulher falar alto, uma mulher rir alto, assim, na rua. Então, você tem um pequeno choque, mas quem tem um pouquinho assim de ginga, consegue pegar logo, mas quem não tem vai estar toda hora pagando mico. Toda hora paga um micozinho. Não é? Porque tem coisas que eles fazem pior do que a gente, e tem coisas que a gente faz pior do que eles. Entende? Tem certas coisas que é assim. E é assim, não é muito fácil. Agora, mulher egípcia mesmo, para estrangeira, até que tem uma certa permissão, não é nada proibido. Se olharem para você e ver que é uma estrangeira, eles já sabem, estão acostumados ao turismo, não é? E eles sabem que somos diferentes, de qualquer forma. Se você é egípcia, a coisa fica mais chata, porque eles olham assim já como quem diz, nossa, você não pode estar falando alto desse jeito, você é minha irmã vai sair com essa blusa não está batendo no joelho, tem que bater no joelho. E o irmão fala para a irmã assim, entendeu? Agora, eu, graças a Deus, eu nunca tive problemas com o Mustafa. Ele é uma pessoa com uma cabeça, mas ele foi dando umas dicas. Tem vezes que eu visto uma saia longa e eu esqueço. E não sei se ela tá marcando atrás. E ele, às vezes, avisa. Ó, tá marcando atrás. Se marcar atrás, eu já fico assim, nem olhei, porque eu não tinha ainda aquela noção. Mesmo que marcasse um pouquinho. No nosso país... Nossa, isso não era nada. Agora aqui para ele... No Brasil tem pouco assédio para o tanto de roupa curta que a gente veste até. Porque assim, conhecendo... Isso. A gente se veste, eu acho que
muito roupa justa, roupa curta, e muitas vezes tem assédio, existe assédio, a gente até conversa muito isso no Evas, de que muitas vezes é insuportável, mas assim, eu acho que o homem brasileiro, ele já sabe lidar com isso de alguma forma que para ele se torna normal, e às vezes ele até nem vai Isso, nem vai olhar, apenas marcado atrás um pouco é normal. Exato. E olha que não era nada demais. Aí foi caso para eu começar a pensar na roupa, porque eu também não estava tão ligada assim, 100%, né, como eu tinha que estar. Mas aos poucos a gente vai se acostumando. Você vai vendo como as outras fazem e você vai tipo imitando. Você vai na rua, você vai com a cabeça no chão. Se eu for sozinha, né? Às vezes a gente olha, mas é assim, não encara o homem. Nunca encare homens que você não conhece. Não fique sorrindo muito. Então, ainda hoje eu fui entrar no carro, meu marido disse, eu venho te buscar, venho aqui para a esquina, que é para eu não ter que entrar aí, fazer a manobra. Tá bom, eu fui andando com a minha mãe, porque a gente ia quebrar o jejum. Aí eu vinha e quando eu cheguei perto do carro, ele disse, por que você tá com essa cara? Eu disse, ué, eu tenho que vir assim. Eu tava ali com os homens ali, estavam parados, aí eu vim assim, com a cara amarrada no chão. Você quer que eu venha aqui no Brasil, se às vezes você não anda desse jeito também, você não consegue sair da rua sem cantada, viu? Tá, hoje em dia, 10 de então, assim, tinha um carro buzinando, eu fiquei na minha séria, sabe? Eu fiz aquela cara de pau, né? Que faz até a merda aqui. Mas olha, não temos muito perigo. Tem quem fale muito sobre assédio, mas o assédio aqui contra estrangeiras, olha, é preciso um grande motivo para você ter que parar na polícia com alguma coisa muito grave. Porque aqui, se você vai na rua, o máximo que você vai ouvir são piadas, ou eles te dizerem algumas palavras que eu já ouvi, e até, coitados, eles dizem palavras bonitas, eles te chamam de mel, de lua, porque na língua deles é bonito chamar a menina de lua cheia ainda por cima, não é? Porque a lua cheia é linda. E chamar você de honey, mas em árabe, né? Eles adoram chamar você de mel. E isso você não vai ficar rindo, nem obrigada, não vai fazer isso com o cara na rua, aqui não. Mas você continua andando e finge que não ouviu. Se ele continuar insistindo ou querer te perseguir assim de gracinha atrás de você, se você der um grito muito alto, eles até fogem com medo. Eles até fogem com medo. Você, uma dúvida minha, quando você estava falando, eu fui... primeiro, você está há quanto tempo no Egito? 4 e pouco. Tá. 4 anos e... Digamos que é recente. E como que é para você, se essa mudança abrupta de cultura, né? Desse não sorrir, de você é uma pessoa, né, que tem um sorriso largo. Então, eu fui devagar, sabe, Ju? Eu fui devagar. O trabalho me ajudou muito. Por quê? Porque eu conheci melhor a população que eu estou. Então, no trabalho, eu sei que no início era o pior, porque eu sou mais assim aqui nas câmeras e com as pessoas do meu país e com o trabalho. No trabalho, eu sou aquele tipo de dentista que tem que conversar bastante com o paciente, porque eu trato pediatria. Então, às vezes, eu até faço pediatria com adultos. Então, eu começo falando da brincadeira com eles, mesmo falando um árabe inglesado, misturado. As meninas lá vão traduzindo. Elas acham graça a qualquer palavra árabe que eu falar. Então, se eu soltar uma palavra árabe, elas já começam a rir e brincar. E então, eles não encontram isso aqui nos médicos, especialmente nos dentistas. Não vão ficar ali de graça, de brincadeira, não é? E olha que eu atendo tanto homem como mulher. Mas eu estou atendendo mais mulher e crianças agora do que homens. Homens só os conhecidos. Porque eu quero. Uma pergunta, assim, sobre o atendimento, né? Muitas vezes eu trabalhava em Londres e quando era um cliente muçulmano, nós não poderíamos tocá-lo, né? A gente apresentava o produto à distância, porque nós não poderíamos tocá-los. E você sendo dentista, isso não tem problema nenhum. Não se fala a respeito, é algo corriqueiro? Não, porque assim, na área médica... Isso, na área médica tem que existir quem toque. Por exemplo, tem o ginecologista, aqui o Egito aceita ginecologista. O Iraque, por exemplo, você não tem essa especialidade. Entendeu? Tem alguns países que são mais rígidos e não querem mesmo. Então, aqui tem. E o ginecologista e o obstetra é quase tudo homens aqui. Então, não há o impedimento de eu estar tratando, porque nós estamos exercendo uma profissão que é essencial. Como é que se diz? Que eu não posso evitar. Não há como evitar e é para ajudar. Entende? E aí é como se nós fôssemos tipo uns anjinhos na Terra. Não há. Nós precisamos. Eles precisam de nós. Né? E eu estou de luvas.
E o que eu faço aqui, o que eu me adaptei bastante, eu já gostava, mas aqui eu consegui melhor ainda, é trabalhar em pé. A maior parte dos dentistas trabalham sentados. Eu não gosto, até porque eu gosto de ficar mexendo as pernas. Eu não gosto de ficar o tempo todo sentada naquela posição em que vai me dar dor nas costas e vai me causar varizes mais que se eu estiver em pé. Então eu estou o tempo todo circulando e controlo melhor o paciente numa cadeira alta, como se fosse fazer uma cirurgia. E nós no Brasil ou em vários outros lugares já tem médicos, dentistas que fazem na posição elevada e em pé quando é cirurgia apenas. Mas eu já vi vários grupos também fazendo cirurgia sentada. Eu não gosto. Eu gosto de cirurgia em pé, não tem como. O controle é maior. Para mim, eu acho. E eu faço isso. E o que acontece? Se eu estou sentada, os peitos fazem isso em cima do paciente. Então é mais fácil, pelo menos, eu tocá-lo com uma... Tocá-lo, não é? E em pé isso já não acontece. Primeiro que ele está bem alto, é só mesmo as mãos. Não consigo tocar um paciente... tão íntimo, entendeu? Então, acabei adaptando e atendendo homens sem problema. Mas por todo esse cansaço que às vezes ocorre, eu também já estou numa posição que, graças a Deus, eu posso escolher. Eu escolhi ficar só mais com mulheres, homens, adolescentes e por aí vai. Só faço homens mesmo assim, quando não dá mais. Até porque eu estou numa região beduína, dos povos nômades do deserto. Que legal. Então, eles tem outra cultura, é outra cultura dentro da cultura egípcia. Exato. Totalmente. E sim, em relação... Agora, eu não tive assédio no consultório nunca. Tive grosseria, porque no meio do deserto, aqueles povos que não sabem nem sequer escrever nem ler, você vai ter grosseria muitas vezes. Até por quê? Porque esses sim são os que se acham machões e que batem às vezes nas esposas, porque eu já vi eles entrarem lá, as beduínas com o olho roxo, e ela tem a possibilidade, aqui tem a lei, você vai para o hospital público e faz a queixa. O que? Elas têm mais medo do depois do que não. E para elas, casou eterno. Então, elas querem manter aquilo ali. É uma coisa que não adianta. Elas gostam. Tipo assim, eu gosto de ser espancada. Então, tá bom, fica assim, não adianta. Ela não quis ir para o hospital. A gente bem tentou. E ela não foi. Entende? Lá deles, depois eles têm a maneira deles fazerem as coisas em tribo, eles têm tipo o tribunal deles, eles têm o juiz deles, o mais velho, o ancião, e não adianta muita gente vir meter a mão, não, eles vão resolver entre eles. E o divórcio, então é assim, isso sim, se acontece, o divórcio, a mulher fica mal vista no silêncio? Ela pode. Não fica, não, porque o islamismo foi a primeira religião que previu o divórcio. A primeira, muito antes do cristianismo, muito antes de qualquer outra, porque só havia o desquite. A igreja não permitia. Então, o islamismo não, sempre houve o divórcio. Não há separação. Por quê? Na religião islâmica, não tem essa de, Eva, agora eu vou falar das Evas. Adão pecou porque Eva seduziu ele. Eva foi a pecadora maior. Não, aqui não. Cada um paga por que fez. Então, homem e mulher pagam pelo que fez. Então, muita coisa no islamismo, as pessoas às vezes ficam, mas a mulher é submissa, a mulher é isso. Não é tanto assim como as pessoas pensam. Só que elas têm na cultura uma criação das nossas avós lá, que tem que servir o homem a comida na hora da mesa, que tem que servir tudo para eles não fazem nada em casa. Mas no islamismo existe muito essa parte aí, você cometeu o seu erro e você cometeu o seu. Não vem dizer que o Adão é coitadinho porque a Eva que pecou. Entendeu? Então não tem isso. Sensacional. E sim, agora mudando um pouquinho de assunto, porque veio uma pergunta, né, da nossa caixinha de perguntas em relação ao exercício físico, né? Quando a Cia me procurou, gente, a Cia aqui no Brasil, fala você um pouquinho, vai, se conta como que você era aqui no Brasil em relação ao exercício físico, e aí no Egito, as dificuldades que você acabou encontrando, e também, sim, em relação à roupa, né? A dúvida que veio na caixinha de perguntas era justamente, você pode correr na rua? E qual roupa que você usa, se for esse caso, sair para correr na rua? Qual roupa você usa? Sim. Conta isso. Olha, nas cidades grandes, você vê mais o pessoal correr na rua. Aqui, se eu correr na rua, o pessoal vai ficar olhando para mim e vai dizer assim, lá vai uma maluca correndo. Até porque, infelizmente, eu não consigo correr, eu consigo andar. Eles já olham para mim e para minha mãe, lá vão elas. Todos os dias elas fazem essa maratona. Não tem jeito. Mas não, eles ficam olhando. A roupa é apropriada, assim. Você pode levar um legging, mas nada que tenha que marcar demais. Ou você tem que usar uma blusa comprida para que nada fique muito colado. Só isso.
De resto, não há, não é que precise. O islamismo fala isso para a mulher, não mostrar. Então, é com você, porque eu vejo mulheres, às vezes, um pouco mais avançadas, ela está de véu, não sei para quê, mas tudo bem. Tira logo o véu, você está já quase vestida a ocidental. Então, é uma coisa assim, pessoalmente, a gente deve levar em conta esse tipo de roupa. Uma roupa mais larguinha, pode ser tipo, parecida até com aquela que a gente vai nadar, né? Que é o burquini lá que a gente faz a natação. Mas normalmente não se vê mulheres correrem. Não se vê, nem homens quase. E na academia, sim, na academia em si, você tem uma... Tem academia feminina e masculina e tem mista. Só que na mista você não consegue tirar o hijab ou ficar mais à vontade. Então, muitas mulheres preferem ir para a das mulheres porque tiram o hijab, vestem manga curta, mas mesmo assim elas não vão de short, não vão com aquelas roupas assim, sabe, a brasileira não. A moda continua sendo só uma camiseta e grandona e um legging, um tênis e tira o véu. Só isso para fazer. Só que as academias, na minha região, então quando eu cheguei, foi um pouco pânico, não tinha nada. O peso maior que elas queriam fazer era 2,5 kg. Elas não tinham. Você procurava na academia, só tem 2,5 kg. Não tem peso. Mas eu já vinha do Brasil com 8 quilos aqui, assim, como é que eu vou fazer agora, gente? Vou ter que carregar o Gustavo nas costas. Foi difícil. Aí, passada uma semana do casamento, meu marido resolveu tratar dessa situação. Porque ele queria me colocar tudo para que eu não tivesse falta de nada, mas era quase impossível, né? A gente sempre vai ter falta de alguma coisa, né? Não existe jiló, feijão preto, farofa, não tem como. Carne seca. Então, gente, ele comprou um jump. Mas ele, em vez de comprar aquele jump pequeno que a gente tem nas academias, ele me compra um jump em duplo, que dava quase para eu e ele junto pular. E aí tem 3 quartos na casa, mas não conseguia, eu tive que colocar ele na sala, porque ele era muito grande. Me comprou a bola, eu tinha trazido 1 ou 2 pesos, ele trouxe mais uns pezinhos de 3 quilos, gente, ele não trouxe mais, porque ele achou que era muito forte para mim, né? E eu tinha trazido aqueles elásticos, um elástico e a corda. Eu falei, pronto, já tenho tudo. Agora falta o... Resolveu o problema, vamos treinar em casa. Falta só o personal trainer, porque chega uma hora você, assim, quer fazer tudo que você fazia na academia, mas faltam os aparelhos. Aí, assim, e agora? Vamos mudar para qual? Aí você corre todos os aplicativos, mas depois de um tempo você desmotiva. Não tem como. E ainda chegamos aí ver aqui num hotel, tem aqui um hotel que tem uma academia dentro, mas eles cobravam os olhos da cara e do cabelo para fazer um dia na semana, 1 hora. Aí disse assim, não é possível. Era um terço ou mais do salário mínimo por um dia da semana. Um dia. Agora imagina os 4 dias, os 4 dias no mês. Então eu achava que era um absurdo. Aí eu comecei a pular em casa, fazer as coisas assim, até que eu encontrei a Ju aí, né? Nessa caminhada. Ai, gente, olha, mas é o melhor. Agora, a pandemia veio mostrar isso, né? Que é possível fazer em casa várias coisas, incluindo a alimentação, haver um outro estilo de alimentação também, porque você não vai ficar toda hora indo às compras, você tem que se virar um pouco com aquilo que você tem em casa e nos supermercados locais, para não estar aglomerado, não é? Mas graças a Deus aqui onde eu moro quase não tem mais corona, né, por enquanto. E como eu tive, né? Tá bem controlado aí? Tá. Aqui tá muito mais do que... Aqui não teve variações, mutações. Nós não tivemos aqui. Nós continuamos com o mesmo vírus aí, tivemos a 2ª fase, eu peguei ele na 2ª fase, em novembro, né? A coisa ficou feia, mas tudo bem, porque consegui ser tratada em casa, marido médico sempre tem que servir para alguma coisa, né? Então, a gente, fiquei lá quietinha em casa e a coisa foi. Aí minha mãe chegou em dezembro, eu ainda estava me sentindo assim, cheia de medicamento, sabe? Intoxicada. Aí agora começamos devagar novamente a caminhada. Aí agora já trouxe para que os pesos, tudo para cá, tem uns pesos aqui, que a gente vai começar de novo aí a pegar pesado, né, gente? Me fala uma coisa, que fazer, né? De que lugar de Portugal você era? Fronteira quase com a Espanha, ali traz os montes, ligado ali 11 quilômetros da Espanha. Sim. Numa cidade chamada Chaves. Aí minha família é de Aldeia de São Pedro. Também lá no norte? Também no norte, de trás dos montes. Mas é a aldeia. E a cidade principal? Você tem que falar a cidade principal, porque a aldeia do meu avô, se falar, ninguém conhece. Miranda do Douro, lembrei.
Miranda do Douro, sei. É bem tudo perto, a minha ainda é mais pra cima. Sim, sim. A minha ainda era 11 quilômetros da Espanha, a gente conseguia quase ir a pé. Gostoso. E você fala o mirandês? Não, não falo, porque já era difícil falar português de Portugal, quanto mais o mirandês, né? Porque tem umas localidades que tem um sotaque muito complicado de você entender. Tem mesmo dialetos aí. Dialetos, Na sua aldeia tinha algum a mais ou não? Dialetos. Mas o português do norte era horrível. Depois eu comecei a vir para Lisboa para estudar e ali o português dali é um bocadinho, um bocadinho melhorado. Né? É verdade, é verdade. Mais arrastado. Gente, vamos fazer o seguinte, tá tendo muitas perguntas, só que eu acho que eu não tô dando conta de ler tudo. Tem uma caixa, tem um balãozinho com um ponto de... Eu lembro aqui de algumas, vou falar delas, e você vai acompanhando aí as outras. Ó, clica no balãozinho, eu não consigo ler, gente. O pessoal falou sobre o que... Vamos lá fazer as perguntas deles, se vocês quiserem. Então, vamos lá. Religião abraâmica. Abraão, ele foi considerado o pai da fé, para quem não sabe. Então, diz aí essas 3 religiões que Deus resolveu fazer uma nova aliança com Abraão, trazendo, assim, uma volta a uma aliança, ao princípio da fé. Então, Deus escolheu aquele homem para que ele descendesse outras religiões, né? Então, o que se acredita é que Abraão, dos 2 filhos que ele tinha, o seu primogênito Ismael e depois o seu filho, que era o filho dele com Agar, e depois o filho dele com Sara, que foi Isaac. Resumidamente, dentre essas... Me corrija se eu estiver errada, tá, Simone? Fica à vontade. Dentre essas 2 religiões, dentre esses 2 filhos, né? As mulheres, elas não eram melhores amigas e houve um certo problema e cada uma seguiu o seu caminho, a qual Ismael... Sara teve ciúmes e Abraão mandou Agar ir embora com o filho. E dele saiu um grande reino. Exatamente. Isso. E aí, quando Sara teve ciúmes, né, e foi se queixar para Abraão, Abraão falou para Sara: faça de ti a tua vontade. Então, é quase como se tivesse sido esse atrito. Agar foi para o deserto, Agar foi se queixar, foi chorar, foi se lamentar porque não sabia o que fazer. E Agar teve um encontro com um anjo, a qual esse anjo aí, ele direcionou Agar dizendo: olha, sobre ti, sobre a tua descendência, sobre o teu filho haverá uma grande nação e nação muito próspera. E aí, depois dessas 2 descendências, elas foram criando a religião, a qual a descendência de Isaac formou o judaísmo aí através dos filhos de Jacó. E as descendências de Agar e Ismael vieram aí outros povos, né? O islamismo se fundiu daí, depois com a participação da revelação do Alcorão para o profeta Maomé. E também os cristãos, que a partir da vinda de Jesus, a gente passou a acreditar aí que fomos chamados de cristianismo com Paulo, abrindo os caminhos também na Europa para a gente e tudo mais. Então, basicamente é isso. Abraão, ele foi o pai da fé e ele... Pai das 3. Pai das 3 religiões aí. Outra pergunta que falaram: qual a sua comida favorita, Simone? Olha, eu gosto de coisas simples. Eu aprendi, quando era criança eu odiava, mas eu amo jiló, gente. Vocês vão falar aí o que quiserem, mas eu adoro jiló de todas as formas. Tanto aquele compridinho como o de São Paulo. Mas eu gosto daquele compridinho que lá no Nordeste só dão para os passarinhos. Eu amo isto com feijão e um bom bife, ou pode ser até e a farofa. Pronto, se tiver até só isso, eu como. Eu fico feliz. A minha comida predileta do Brasil é isso. E também aquele churrasquinho que só no Brasil sabe fazer. É verdade, é diferente. Ô, Ci, tem uma pergunta sobre... Cortou, a Ju tá... uma pergunta sobre o jejum. Uma refeição ao dia que vocês comem, é só na quebra de jejum? Peraí, agora tá fazendo ruído aí o microfone. Eu coloquei para carregar. Melhorou? Tá, agora melhorou. A pergunta é sobre o jejum mesmo, né? Sobre o Ramadã. Se é uma refeição ao dia que vocês fazem, como que é feita essa quebra de jejum? Não, quando vem assim que o sol nasce no horizonte, então não é quando o sol já tá ali, nasceu o sol, não. Essa é quando ele ainda tá ali, aparecendo uma pequena luz no horizonte, é que toca a mesquita, né? E aí a gente já não pode comer mais. Aí a gente fica sem comer e beber até o pôr do sol. Quando vem o pôr do sol, a mesma coisa. Surgiu lá no horizonte, toca a mesquita, já podemos comer. Então aí já preparamos, em jejum ainda, a gente prepara a refeição
E aí põe aquela grande mesa, a gente come coisas assim proteicas, né? Bastante proteína, sopa sempre, e vegetais aqui com fartura. E depois disso, você vai ter fome lá para umas 10, 11 da noite de novo. E você pode comer a noite inteira. Você pode fazer várias refeições. Mas o que eu digo é que nós não conseguimos fazer mais do que 2. Porque você se enche de água. Por você estar em jejum, quando você acaba de fazer a primeira refeição, você sente muita sede. Aí começa a puxar a sede. É a própria comida que faz isso. Enquanto você não come, você nem tem tanta sede. Mas se você comer, você vai ter muita sede. Então, ao fim do jantar, você começa a beber água, beber água. Quando você vai ver, já é 11 da noite, meia-noite, você ainda não tem fome. Às vezes você toma um chá, come umas tâmaras ou come uma fruta. Aí depois, lá para as 3 da manhã, você espera para ser o mais tarde possível. Há pessoas que não aguentam, querem dormir antes e trabalham. Então elas preferem comer umas 2 da manhã. Eu tenho conseguido fazer mais ou menos até as 3. Quando for 4h10, se não me engano, para tudo. Ninguém come mais. Então, eu para não dormir com barriga cheia, eu falo, não, a gente vai comer aí umas 2 horas antes. Não adianta, porque não consegue ficar ali esperando no último momento, vou comer agora, porque vai tocar. Não dá. Você depois vai pra cama, você passa mal com aquela barriga cheia. Né? Ninguém não está acostumado, ninguém gosta. Então, eu como mais ou menos umas 2 horas da manhã, 1h30, 2 horas da manhã eu como. E a gente fica assistindo um filminho até da hora. Por quê? Porque aí a gente vai bebendo água. A água tem que ser até o último minuto. Isso é o que a gente faz mais. Ou também bebemos um iogurte, deixamos assim um iogurte líquido para mais tarde. Mas você pode comer a noite inteira. Se você tiver barriga. E sim, outra pergunta também em relação à roupa. Quando você vai na piscina, no mar, como que é a sua vestimenta? Então, é aquele mesmo material do biquíni, do maiô, mais forte, não é? Só que é todo coberto, que nem vocês veem aí o surfista. A mesma coisa, só que não é emborrachado, né? O surfista chega a ser borracha. Ali o nosso não é borracha, mas eu gostei. Eu gostei porque me protege bastante, assim, na água, na areia mesmo, né? Se bem que aqui o pessoal não tem o hábito de estender toalha na areia. O pessoal gosta de sentar em cadeiras espreguiçadeiras. Eles não gostam de areia, assim. Areia é só para as crianças brincarem. Em relação ao lenço, sim. Aí a gente tem um capuzinho, aqui não tem. Normalmente, às vezes, são 3 peças. É um legging ou um macacão inteiro, e depois tem tipo um vestidinho. Que aí tem várias alturas. Tem uns que vai até os pés. Aquelas que usam niqab, elas usam até os pés. E tem o niqab também. Uhum. Tem umas que. Ou eles usam tomar banho de roupa. Eu não gosto. Aí já não dá, não consigo nem nadar, fico sufocada. E aí tem uma sobre o hijab, o é tipo uma touca de natação, só que ela vem até aqui. Interessante. Eu já vi fotinhos suas, né? Que o pessoal perguntou. Mas é separado, a gente coloca separado. E você explica pra não gente dá pra vestir por que tudo junto. hijab? Porque muitas pessoas acham que é só pelo fato de cobrir o corpo, mas na verdade tem algo a ver com o cabelo, não tem? Porque o cabelo, no Alcorão, primeiro também é outra ordem que Deus diz que as mulheres cobrissem para nós não tentarmos ao homem e eles também não olharem para nós apenas por beleza, olhar para nós como o nosso interior, a sua personalidade, o seu pensamento, sua inteligência, entende? Porque o cabelo, a Ju acho que já me viu sem, né, Ju? A Ju já me viu sem. E então, com o cabelo, você joga o cabelo. Se quer ou não, você joga, você faz uma certa sedução com o cabelo. E o véu, ele te dá uma certa um recato, digamos assim. E não deixa você também ser escrava da sociedade, que diz, ai, seu cabelo tá ficando branco, vai, pinta. Ai, seu cabelo devia estar mais liso ou mais roxo, mais isso, mais aquilo. Não, você não é mais escravo, porque você só vai agradar aquela... Só tem que ver a sua família e a pessoa com quem você se casa. Porque você não tem que estar ali agradando as outras pessoas. É um pouco isso. É modéstia, é ordem de Deus e, ao mesmo tempo, é uma maneira de a sociedade te ver pelo que você é, não pelo que você está aparentando. Sensacional, sim. E em relação ao que você estava falando dos horários, deixa eu ver se tem mais perguntinha aqui, ainda não. Gente, se for perguntar, clica no balãozinho que tá mais fácil da gente ver. Sim, em relação ao que você estava falando dos horários, né?
comer 2 da manhã, 4 horas, assistir filme, né? Gente, explica um pouquinho como é diferente esse costume de vocês, o horário de vocês dormirem geralmente, de acordar, fala um pouquinho. Então, acho que já por isso, por causa desse costume do jejuar e ficar até tarde, os árabes quase todos, os muçulmanos, e os árabes em geral, porque eu vejo os cristãos cóptas aqui fazendo igual, eles vão dormir muito tarde. E acho que também é uma cultura que a gente tem que pensar, que eles são povos que vieram do deserto, eles estão acostumados ao calor, e o calor impedia eles de fazerem as atividades durante o dia. Então, eles aguardavam o sol ficar mais, cair mais. E esse tipo de vestimenta também, além dela ser islâmica, antes do islamismo, as mulheres até já se cobriam bastante, até por causa do calor em si, da areia, da secura. Eu às vezes falo assim, mas não tá tanto calor, mas a desidratação é terrível. Eles usam, os homens também, o véu e às vezes cobrem a boca para não desidratar. Não é uma questão só deles por causa de não pegar sol, porque eles são morenos até. Não é por causa do sol, nem por causa do câncer, porque eles nem se lembram do câncer da pele. Eles lembram-se só porque eles ficam realmente, seca tudo, gente. Seca tudo. Então, eles, como eram povos do deserto, eles têm esses costumes. Então, eles se acostumaram a dormir tarde, tanto pela própria maneira deles, da existência deles, como pela própria religião depois. E eles têm esse hábito. E não se jejua só no Ramadã. Como extra, digamos que é extra, a maior parte das pessoas gostam de jejuar também às segundas e às quintas. Então, tem pessoas que isso é matemático para o resto da vida. Tem outras não, que só fazem em certos meses. Então, eles estão sempre jejuando. Eles vivem no jejum. Eles gostam já, eles estão acostumados a isso. E a adaptação à comida, eles nem... Para eles a comida eu acho que eles sentem mais a sede também do que a própria comida, no geral. Eles estão acostumados ao jejuar, então comida para eles, se comer uma vez só na noite, está ótimo. O corpo se adapta, né? Se o que você falou no começo da live, né? No começo isso é mais difícil, né? E no final... na primeira semana... a primeira semana você, corpo, né? Isso. Você sente a fome naquela hora da hora do almoço. Aí, se você se distrair, você esquece. E o teu corpo para de pedir. O teu corpo começa, o estômago para de roncar. Passou daquele horário, acabou. Você não vai sentir mais fome. Você vai depois, conforme o passar dos dias, você vai sentindo assim um sono durante o dia. Você precisa dormir. Você precisa, às vezes, repousar. Assim, o jejum vai te pedir sono. E eles dormem até mais também. A maior parte que não trabalha ou que estão de férias da escola, eles acabam dormindo o dia inteiro. Acabam de comer, pumba, cama de novo. Porque vão ficar de noite até as 4 da manhã. Sim. E as crianças já vão nesse ritmo, sabe? Eles, apesar de eles fazerem comida para as crianças disse para começar a treinarem a jejuar a partir dos 9 anos de idade. O meu marido começou com 4 anos. Ele já porque queria imitar. E eles acabam, às vezes, começando mais cedo. É incrível, porque eles veem que os pais não estão fazendo a comida, ninguém está comendo, dormem mais tarde, comeram até mais tarde, eles também não vão pedir. Eles acabam também fazendo um pouco já esse treinamento nas crianças, e eles fazem de boa. Na verdade, fisiologicamente falando agora, né, o nosso corpo, ele foi feito, a gente não foi feito para comer muito mesmo, né? Exatamente. A gente foi feito para comer, atual, né? logo lá dos homens da caverna, a gente caçava, né, comia naquele momento, ficava dias às vezes sem comer. Então, nosso corpo foi feito para isso. Nossa vida moderna, que a gente fica comendo de muitas quantidades, muita facilidade. Por isso que a gente engorda, por isso que a gente tem uma série de transtornos aí. Mas é claro que não é também parar de comer, né? É todo um processo. Mas o nosso corpo, por isso que a gente às vezes se dá tão bem, por isso que tem pessoas que se dão tão bem com o jejum, é por conta disso. Se sentem até mais dispostas, né? No final você deve isso sentir mesmo. assim, né, Sim? Tem uma pergunta... assim, depois que você come, parece que você está ótima. Você está pronta para fazer as suas atividades, está tudo normal. Você tenta sempre também comer coisas boas, lentilhas, aveia, ovos. Então, eles têm uma alimentação assim mais... Durante o Ramadã, né, pelo menos, eles têm uma alimentação assim mais forte. Eles dão privilégio aos grãos, né?
feijão, carnes e frango tá sempre na mesa. E o café da manhã deles, esse que é o de madrugada agora, eles amam comer purê. Purê já não é tanto, mas tem que ter lá algum carboidrato. Então eles amam comer ou purê e tem sempre saladas, legumes. Eles comem pepino no dente, gente. Eles comem assim pepino. Eles comem cenoura. Eles amam coisas assim naturais. Você olha para uma criança aqui de 3, 4 anos, ela tá com uma cebola na mão, dando dentada. Você não vê isso em qualquer país, não. Aqui eles estão acostumados a isso. Eles vê eles fazerem, eles comem. E eles ficam, às vezes, brigando de 4 aninhos por um pepino. E ali ele sai com o pepino na mão como se fosse um sorvete ou um doce. E ele come de boa. Então, é assim, é outro tipo de... Realmente é muito diferente, mas eu não me assustei, porque eu não sei, o meu pai já me treinou desde criança para ficar viajando, né? Então, vamos para Portugal já foi um choque, porque Portugal não parece que é tão igual assim ao Brasil, mas não é não. É diferente. Parece. É diferente. Nada a ver. Uma cultura, Sim, o pessoal também tem uma pergunta bem fechadão. Uma pergunta bem interessante, vou abrir aqui para você. Ó, as egípcias têm o hábito de ginecologista, a menstruação é um tabu, como que é essa parte? Se elas têm o quê? Menstruação. Tem o hábito de ir no ginecologista, e se a menstruação é um tabu. Não. Antes de casar, elas nem vão. É tanto que outro dia eu fui numa festa da Rena. A festa da Rena é a tal despedida de solteira que elas fazem, né? Na véspera do casamento, aí elas fazem uma festa onde elas se vestem toda decotada, aí pode tudo. Aí a noiva pode tudo, ela pode ir já meio... Só que ela sai do cabeleireiro com capuz até os pés toda coberta, porque ninguém pode ver do jeito que ela tá vestida, né? E normalmente a festa da Rena só vai estar a família dela e meninas. Muitas das vezes não tem nem homens. Então eu fui dessa menina e ela tava nervosa nesse dia, e eu fui lá, até fui recebê-la no cabeleireiro. Recebê-la não, eu fui lá estar com ela na cabeleireira até ela ir para casa dela. E ela veio me confessar, porque ela trabalhou comigo, já tinha sido minha enfermeira que trabalhou comigo, e por eu talvez ser dentista, ela falou, olha, não vai acontecer nada amanhã, porque acabou de descer. Eu assim, e você não foi ao seu médico para poder evitar isso? Você tinha que tomar a pílula, que assim podia evitar. Não, que isso faz mal. Elas têm muito tabu ainda contra isso tudo. Com o estudo, eu disse, não, você tem que fazer um planejamento, vai primeiro antes, faz seus testes, pede teste também para ele. Que isso? Não é assim. Então, eles não têm ainda a prevenção. A prevenção é muito falha aqui. Muito, muito falha. Entendi. Mesmo a classe médica, eles falham na prevenção. Porque não é só o governo. Devia haver campanhas do governo, não é? Na televisão, em todos os lugares. E isso não existe. E elas, coitadas, elas só têm uma prevenção para gravidez quando já passa dos 3 filhos e elas põem a mão na cabeça. Ai, eu tenho que falar com o médico, eu não quero mais. Aí elas vão para tomar a pílula, né? Entendi. E a maior parte é a injeção que elas tomam para 3 meses, porque aqui esse negócio de ficar contando dias e ficar tomando remedinho todos os dias sem falhar, elas são muito falha. Uhum. Então elas acabam tomando muito aqui, eu vejo muito aqui, ou porém o DIU. Eu vejo muito isso. E para eles não é considerado, porque o islamismo prevê que só a partir dos 3 meses a criança receberá uma alma. Uhum. Mais ou menos isso, eu não sei explicar direito. Não, eu entendi. A pormenor. E então o que acontece? Eles não são contra o aborto. É isso que eu imaginei. Não são. E nem contra... Porque se houver alguma coisa, se a criança tem... tipo de contraceptivo, né? Então, não tem uma... Porque, por exemplo, o DIU, ele é abortivo, não é? O DIU está lá para tirar já o óvulo que já foi feito. E está lá para não deixar implantar. Então, o DIU, nem todas as menstruações, ele vai ser apenas sair o óvulo sozinho não fecundado. Muitas vezes ele sai o ovo já. O ovo fecundado. Então, ele é abortivo, sim. E então, eu perguntei isso já ao meu marido. Então, mas não há problema? Ele disse, não, porque até os 3 meses, se isso caso acontecer, até os 3 meses não é considerado que tenha ali nenhuma alma ainda. Então, é permitido no islamismo. Então, por isso as pessoas dizem, mas não pode tomar anticoncepcional. Sabe o que é o problema? O problema é que não há campanhas. É que não há prevenção por parte da classe também. Não é? Eu vejo pelos dentes, né? Sim. Fala aí, abre aí. O que você sofre como dentista, Iso?
Bem, é voltar atrás no tempo e eu tenho que fazer uma odontologia que eu vi o meu pai ou meu avô lá atrás fazer e tentar um pouco do modernismo junto, porque é brabo as coisas que eu encontro. Muito bravo mesmo. Nossa, olha, eu ainda anteontem vou contar esse casinho assim. Eu tenho um paciente de aparelho, veio para mim para ser avaliado porque ele já tinha colocado o aparelho em outro lugar. Ele disse que queria fazer aqui, porque ouviu dizer que tinha uma estrangeira. E estrangeiro para eles é como se fosse assim, ah, não, é melhor, deixa eu ir lá. Eu assim, olha, nem por isso, né? Não quer dizer nada, eu não tô aqui para me achar. Aí ele foi em 2 dentistas, ele perdeu 2 anos quase da vida dele. Colocaram um aparelho nele e ele tem muitos grandes, os dentes muito grandes, não tem espaço. Então ele precisava tirar. Mas normalmente nossos dentes são pares. Se você tira um daqui, você tem que tirar um daqui. Pois o dentista só tirou um daqui e um de baixo. Ou seja, aqui estava desequilibrado e aqui desequilibrado. Aí ele passou um tempo, aquilo nada ia, ele continua com a mordida topo a topo, porque a gente tem que morder assim, né? E ele estava mordendo assim, e com os dentes muito para fora, sem conseguir fechar os lábios direito. Aí ele foi em outro dentista, e o outro dentista fez o quê? Nos espaços onde arrancaram os dentes, colocou uma mola para espaçar ainda mais. Em vez de puxar tudo, ou arrancar do outro lado lá, vamos lá remover aquele dente do outro lado. Não. Eles puseram uma mola. Não, você tem que colocar implante onde você arrancou. Aí eu digo assim, ué, mas se você colocar implante, você não pode mais mover. Como você vai mover o osso, mover os dentes? Não dá. Aí você precisa de espaço para entrar isso tudo, você vai fazer implante para quê? Você tem que tirar exatamente agora essas molas que colocaram aí para afastar os seus dentes. Então, gente, eu pego coisas que às vezes não dá para explicar. Aqui um tempo, eu tenho umas 3 contas de Instagram. Eu tenho a minha profissional, né, de dentista, a Ju sabe. Eu tenho a minha aqui, mas eu não manejo muito lá não. De vez em quando eu posto lá. E eu tinha uma que era desde a época da faculdade. Eu tinha lá até os professores, sabe os professores? Uma professora, um belo dia, eu botei um caso lá, e uma professora disse assim, nossa, esse espaço todo aqui eles têm muito um espaço de um dedo quase aqui. É típico da população aqui você encontrar demais. Passa um dedo assim. Tem um espação. E eu sei quais são todas as causas que podem acontecer para você ter esse espação. Mas uma delas é genética, é cultura, é da população, é característica. Eu botei lá o caso e a professora veio assim, botar no comentário. Ah, mas vai ver que ela tem ela tem um dente extra aí no meio e você não tirou raio-x? Quem foi que disse que eu não tirei raio-x? Sabe aquelas comentários ridículos? Assim, você está falando para uma população de um país. Aqui a coisa é outra. Então sabe, eu nem sequer respondi mais, porque é aquilo, você se acha que você é professora universitária, você já saiu, já trabalhou em outros países para você ver como é que é a realidade? Não. Então, por eles comerem muito alimentos crus, eles têm a gengiva super grossa, eles têm o que a gente chama fibrótica, muitas vezes fibrose, né, na gengiva. É normal, mas acaba tendo muito... É tão forte que os dentes de leite para descer não descem. Os dentes de leite, não, os dentes de leite às vezes caem mais tarde, não conseguem romper, e o novo também não consegue descer. E aí eu sou obrigada a cortar com o bisturi para os dentes nascerem. E assim, mas meu Deus, é tão dura a gengiva deles assim. E aí eu vou ver, eles têm um freio aqui muito grande e grosso, que chega a estar na raio-x, é raro você conseguir ver o freio lá, tá lá marcado no osso, de tão forte que é. Então assim, eles têm uma característica diferente, estão em África também. Não deixam de estar em África, eles têm misturas. Então, tudo isso é o trabalho em outro país. Você tem que avaliar uma população, saber o que aquela comunidade quer. Não é só ouvir o que você ouviu na sua faculdade, na sua escola. Esquece um pouco o que você aprendeu lá e você vai ver tudo diferente. E você vai ter que ser outro tipo de dentista. E é isso. Não dá para explicar muito, porque é muita coisa científica. Não dá, porque aí os leigos vão ficar curiosos também, eu sei que ficam. Mas é isso, gente. O estado ósseo deles é diferente. As mulheres, eles têm lábios mais grossos, eles têm um nariz mais protuberante. É normal de cada povo ter um aspecto típico. Sim. Né? Você não vai encontrar aqui os egípcios de nariz fininho, branquinhos, de olho verde. Ô, Cí, tem mais uma pergunta aqui, ó. Por que jejum às segundas e quintas? Segundas e quintas? Por suna, o profeta assim fazia e a suna significa tudo o que o profeta fazia, a maior parte gosta de fazer, porque é saudável também seguir aquele caminho, e então eles fazem também.
Então eles jejuam, tanto para pedir como para agradecer, eles jejuam. A maior parte da concentração toda é o perdão. Por quê? Porque é o pedido de perdão. Porque para nós estamos em pecado o tempo todo. Então, e estamos sendo também atacados e tentados. Então, isso, para termos aquela conexão com Deus, nós precisamos de perdão. Então, o muçulmano, ele pede muito perdão através do jejum também. Sobre sexta não trabalhar, eu creio que isso é um costume do judaísmo. Uma das 10 mitzvot, a Juremaia está falando. Ficou ele sexta e sábado. Eles consideram que Deus finalizou o mundo na sexta. Sim, e que Adão também nasceu na sexta. Então eles guardam a sexta e o sábado, mas eles não guardam o sábado como guardam, por exemplo, os adventistas que não podem trabalhar, que não podem. Não, eles não guardam nesse aspecto. O judeu ele não pode falar sobre dinheiro e negócios, porque foi o dia do descanso. Então, eles não podem falar sobre trabalho. Eu sei porque eu trabalhei numa empresa israelita, né? Muito tempo, mais de 6 anos. E assim, na sexta-feira, ao pôr do sol, acabou. Você não pode falar, inclusive é ofensivo. Mesmo para um judeu não praticante, você como amigo, como uma pessoa que está ali dentro da casa deles, a gente tem que ficar quieto, assim, não falar sobre negócio, dinheiro, sobre ganhos, porque soa como não, aqui não é com esse caráter. Não tem esse caráter aqui. Então, no sábado não tem esse caráter. Até o sábado o pessoal até trabalha, alguns trabalham, só mais o serviço público que não trabalha. E a sexta, porque já foi assim, a suna do profeta já mandou fazer essas orações especiais que vão à mesquita, né? Que é obrigatória só para o homem. A mulher pode ir, mas a mulher pode orar em casa também. Não é obrigada a ir. Sim, que legal. Perfeito, sim. A gente não sei se tem mais perguntas, mas já passou um pouquinho do horário. Se deixar, gente, eu tenho um livro aqui para contar, porque é muito Precisamos marcar mais lives com você, isso é fato. Com certeza. Amanhã eu tenho mais uma outra live, mas aí vai ser 2 horas aqui no Egito, então eu vou ter que ficar acordada até a hora de tocar o Fajr. Então, 2 horas, vou fazer mais uma live aqui no Brasil, a que horas que eu quero ver? É 9 da noite no Brasil. Então dá para ser mais tardinho. Vai dar para vocês. Assim, que essa moça também está aqui no Egito. Ela está no Egito também, e para ela fica melhor esse horário, porque até os seguidores no Brasil, eles estão mais livres, não é? Às 9 horas da noite. Eu sei disso. Mas nem sempre eu posso ficar acordada até as 2 da manhã. Eu até devo estar acordada, mas eu quero estar à vontade, sem véu, né? Então eu vou fazer sacrifício só amanhã. Eu vou live às 2 da manhã, não. Ela é bailarina da dança do ventre. Ela já está aqui há 20 anos no Egito. Bailarina, ela foi uma das brasileiras mais famosas aqui. Casou-se aqui e nunca mais voltou para o Brasil. Fala árabe fluente, ela não escreve, ela está agora tendo umas aulas, mas é uma pessoa com um coração enorme. Legal. Pensa numa pessoa com um coração enorme, que quer me ajudar, eu ajudo ela às vezes com essas coisas de Instagram, de edições, mas a gente troca bastante figurinha, só que ela mora no Cairo. Também tem canal no YouTube, então é assim, amanhã vai ser com ela. Ela que vai me entrevistar, eu não sei, vamos falar de tudo. O que elas querem ouvir é relacionamentos. Como se arranja um árabe? Acho que é tudo, né? Bota tudo num pacote assim. Vai pra Londres. Saiu... não pode. Meninas, desculpa porque eu fiz vocês perderem muito tempo comigo hoje. Não, imagina que eu por mim ficava aqui. Imensamente. Por mim eu ficava assim, não aqui sei até vai saber que horas. A Amanda está perguntando, se pode comer tudo quando quebra o jejum, sim. Pode, você pode, não tem problema nenhum, só que você não aguenta, né? Olha, normalmente eles quebram o jejum com água e tâmaras. A primeira coisa é água e tâmaras ou suco. Eles dão sempre um suco de tâmara, de tamarindo ou de manga, que tem muita manga e super doce. Então eles fazem muito suco e você quebra o jejum com aquilo e você entrega o seu jejum com uma oração, não é? E depois disso você começa já o jantar. Aí depois do jantar vem o chá, aí vem os biscoitinhos, aí você vai para a noite adentro. Se deixar, tem gente comendo o tempo todo, mas eu não aguento, eu paro. Eu até agora é o contrário, eu como menos quantidade, porque senão eu fico me sentindo mal. Tem que comer menos, não adianta.
Bom, Você Simone, emagrece nessa época, assim? Às vezes, mas depois você vê que era tudo perca da água. Era Mais desidratação. líquido Um mesmo, né? pouco. Não, você não. É uma ilusão. Por quê? Porque a gente só emagrece se você comer os alimentos certos. Agora, se você continuar ali comendo aquelas gorduras, aquelas doçuras todas que eles se enchem de doce, eu não vejo ninguém magro. Final do Ramadã tá todo mundo só desolheirado, só tá com as olheiras, por causa da falta da água. Nada mais. De resto, emagrecer só se fizer a dieta, assim, equilibrada. No Brasil eu conseguia. No Brasil eu conseguia. Até chegava a perder peso. Por quê? Porque lá eu conseguia, eu levava para as minhas marmitinhas feitas, bonitinhas para o trabalho, né? De madrugada, quem disse que eu conseguia acordar para ficar comendo às 3 da manhã? Não, eu ia dormir porque no dia seguinte eu tinha que trabalhar. Aí eu de manhã levantava, comia, aí era um café com leite normal, não tinha como fazer tão como eles fazem aqui, não. Uhum. Mas eles têm preferência por certos alimentos. Mas não há alimento proibido, a não ser aqueles que já são da religião, né? Porco é proibido, né? Porco é proibido? Porco é proibido, animais com garras, animais que já foram mortos, iguais do judaísmo. existe Tanto que eles alimentação comem a mesma halal. carne halal, né? Eles Exato. comem o mesmo tipo de carne morta como a gente faz. Né? A morte o animal daqui, como ele é morto, a carne é super macia. Muito A macia. maneira do Porque o animal tem que estar sentir a dor calmo. também, né? Porque eles creem que a maneira Isso. da dor e do sangue, porque isso daí prejudica também a sua alma quando você ingere Isso o mesmo. animal. Então isso pode te prejudicar e Isso é por isso mesmo. que isso faz parte da lei. Então é por isso que muitas vezes eles têm dificuldade Gente, todo de mundo devia comer carne e halal. tudo mais. E o porco também, né? Dizem que é muito ruim para a alma, né? É o que acredita-se aí. E aí Ele foi amaldiçoado, né? Eles acham que ele foi amaldiçoado e já no Antigo Testamento, no Antigo Novo, até Jesus, quando eles creem também nos milagres de Jesus, quando Jesus colocou lá como é que se diz? Os maus espíritos, os porcos, e eles caíram pelo penhasco abaixo, né? Exato. Então, um pouco disso também. Então, a gente, assim, vai da crença de cada pessoa. Não adianta a gente dizer que isso ou aquilo está certo. Mas muita coisa que se diz por aí é mídia. Nunca pisaram num país assim para ver como é. O pessoal aí vive espancando. Não, aqui tem menos espancamento do que no Brasil. No fundo, quem faz esse espancamento a uma mulher aqui é pessoas que fazem mal interpretação do Alcorão. Que usam e abusam Exatamente. do machismo Você ali, sabe né? que eu tive a chance de participar de um jantar. Certa vez eu morava no Arizona, nos Estados Unidos, e uma família iraquiana me convidou para ir até a casa deles, super receptivos, hospedeiros maravilhosos. E eles tiveram uma chance de me explicar um pouquinho dessa religião, né? E olha como Deus faz as coisas em relação à religião, né? Eu sempre morava com os judeus e escutava falar algumas coisas que para mim não faziam sentido. Eu fiz uma oração num dia, eu falei assim, eu queria escutar o outro lado. Eu queria escutar o outro lado, porque eu acho que tá errado, tem alguma coisa errada, né, dentro do meu coração. E no outro dia, eu passando no condomínio que eu morava, no apartamento que eu morava, uma família me olhou assim, como a moça estava com o véu, Rajib, e ela falou assim, vem aqui, desse jeito. Aí eu fiz assim, eu falei, vem aqui, né? Eu falei, mas meu Deus, eu nunca vi, né? Eu falei, o que tá acontecendo? Vem aqui, vem tomar um café comigo, desse jeito, gente, sem tirar nem pôr, desse jeito essa mulher fez. Vem aqui, vem tomar um café com a gente. Aí ela montou a mesa, assim, montou uma mesa, sabe? Tudo direitinho. E eu tive a chance de escutar um pouquinho deles falando sobre a religião deles. Eu nunca conheci, eu não a conhecia realmente, mas eu creio que foi a resposta de um desejo do meu coração de conhecer mais essa cultura. Para você ver como quando a gente se abre para conhecer a cultura do outro, essa cultura vem até nós, né? Com o coração aberto. Uhum. E ela me falou várias coisas, principalmente sobre o amor. Porque a minha dúvida naquele momento, anos atrás, era sobre o extremismo. Eu perguntei, poxa, se escuta falar tanto sobre essa coisa de extremismo, como isso funciona? E eu vou lhe dizer, eu achei eles muito mais tolerantes do que várias outras religiões que eu já conheci. São tolerantes, são amorosos, sempre falando sobre o amor. E ele me falou exatamente isso que você falou. Ele falou assim, a pessoa que faz todas essas atrocidades são as pessoas que não seguem de fato o Alcorão. Porque Deus é amor. Né? E essa frase é muito usada no Brasil. Sim, o Alcorão prega que você não pode fazer mal a ninguém, né? Exato. Você tenta não... Várias vezes, várias também ensinos do profeta, ele diz para você não discutir, para você baixar-se um pouco ao nível do outro e vai. Deixa ele falando sozinho, deixa aquela pessoa pensando, você não vai mudar o mundo. Ele fala um pouco isso.
Então, é assim, não adianta estudar só o Alcorão, tem que estudar outras coisas junto. É Tem que verdade. estudar também as revelações que os profetas fizeram. Sim. Enfim, é um pouco isso, não é? É claro que tem, assim, algumas divisões, algumas diferenças, mas a base de tudo, quando você tem mesmo um muçulmano verdadeiro do seu lado, que sabe muito bem a interpretação e prega aquilo ali, você está feliz, você vai ser feliz, sim. Eu tenho várias pessoas que eu conheço que são realmente bem, estão bem no casamento com um muçulmano. Agora, muita gente se metendo em encrenca, porque estão se metendo de cabeça sem saber nada, nada, nem sequer falar inglês ou árabe, só com o Google Tradutor, e depois querem que o casamento dê certo. Não vai dar certo em lugar nenhum do mundo. Como em qualquer lugar do mundo, né? A gente tem que conhecer a pessoa que está aí pronto para a gente dividir a vida. Isso é independente de religião. Mas, sim, agora para a gente finalizar, eu queria te fazer uma pergunta e te convidar a deixar uma mensagem para todas as mulheres que se encontram na mesma situação que você, no sentido de, eu vi que você se superou, que você mudou de país várias vezes, conheceu uma nova cultura, é uma mulher super para frente, mesmo estando num lugar totalmente restrito, que tenta restringir, mas você soube lidar com isso e mostra que você mesmo consegue mudar a cabeça das pessoas sutilmente. Então, o que você diria para essas mulheres que estão enfrentando aí essa coisa de estar em lugares diferentes e um novo relacionamento também? Pode soltar a sua voz aí, a gente quer te escutar. Daria aqui mais outra hora, né, de lição, mas é assim, para ser imigrante, só para ser imigrante, seja você muçulmano ou não, não estou falando só aqui no Egito, estou falando de outros países, abra o seu coração, porque nós somos os diferentes. Estamos na terra dos outros. Não adianta você criticar, comparar. O meu país é assim, lá é assado, eu já vi assim, já vi assado. Não. Aqui o diferente é você. Então, você tem que ir de coração aberto, observar mais do que falar e ter paciência. Que o tempo vai te trazer a adaptação que você precisa. Se você também estiver feliz neste lugar. Se não estiver, você vai ter que se encontrar, né? Sair para se encontrar. Só que, assim, quando eu tinha uns 13 anos, eu lembro que a minha avó tinha que fazer a coleção daqueles seleções do Reader's Digest. Alguém aí conhece esses livrinhos? Seleções do Reader's Digest. Todo mundo tinha antigamente uns livrinhos que recebia pelos correios, se fosse assinante e tal. Era tipo assim, tinha de tudo ali. Tinha tanto notícias como tinham... Mas tinha muita coisa assim, frases motivacionais, coisas motivacionais. E tinha uma história motivacional lá de uma senhora que tinha estado numa cadeira de roda, passou a viver numa cadeira de roda, e a frase final, a moral da história foi assim: floresça no lugar onde você estiver sentado. Essa frase é linda. Plantada. Essa frase estava nessas seleções do Reader's Digest. Eu, criança, aquilo ficou. E então, você pode estar passando adversidade no país até dos outros. Mas você tem o seu mundinho ali. Você vai ter o seu espacinho de criar o seu mundinho onde ninguém vai te perturbar. Nesse mundinho, floresça ali. Floresça. Porque você vai ser sempre diferente, vai ter sempre coisas diferentes. Agora, se você ficar com essa visão de comparação o tempo todo, você nunca vai se adaptar em lugar nenhum. Exatamente. Porque somos todos iguais. Exatamente. Precisamos das mesmas coisas da pirâmide base, não é? Exatamente. Alimentação, conforto ali, né? As coisas materiais e também sentimentais. Mas nessa pirâmide aí, é uma construção. Somos todos iguais, mas só fazemos as coisas de modo diferente. É isso mesmo. Enquanto no Brasil eu lavo a casa jogando água pelo banheiro afora, assim, lá na Europa não tem ralo, nem sequer nos banheiros, tem que fazer a limpeza seca. Eles são melhores, quem é melhor, quem não é. O resultado vai ser o mesmo. Somos iguais, precisamos de alimento, de descanso, de amor, de família. Só que fazemos as coisas de maneira diferente. E aí você para de ser racista, xenófobo e etc. Eu costumo dizer também que o céu é sempre o mesmo, né? A gente muda de lugar, mas o céu é sempre o mesmo. Então a gente olha para cima e é dali que vem a força, né? Muitas vezes para seguir. Muito obrigada. Então, as pessoas, obrigado eu, as pessoas têm muito a mania do julgamento pronto. O julgamento ali na ponta da língua.
sem você avaliar a situação. E a outra coisa é criar a sua própria independência, porque eu sempre fui eu própria e vou e acabou. Eu não fico também sendo a Maria vai com as outras. Com certeza. Não tem a personalidade de uma pessoa que vai para o exterior não pode ser nunca de uma Maria vai com as outras. Uma pessoa insegura. Você tem que ter segurança em você mesmo, pelo menos. Você não precisa ter mais nada, mas você tem a sua segurança e aí você consegue. A Maria Gente, falou obrigada, aqui, vou chorar porque esses conselhos se encaixam na minha fase atual. Maria, dentro do Evas, né, se falando um pouquinho, eu sou a Mulheres que Curam, a Ju é Ativa Evas, temos o Eleve uma Eva, temos o Fale com uma Eva, temos o Nutri Evas. Nós temos sempre o que cada uma de nós conseguimos direcionar melhor, a qual eu, né, Carol, eu represento a sua história de vida. Então, quando você quiser falar e quiser ser escutada por mulheres que querem representar a união feminina, saiba que no Evas tem uma voz para você. E eu tenho certeza que a Ju agora vai ter aí um pouquinho para falar do Ativa Evas. Muito obrigada pela sua participação. Eu amo falar sobre culturas, foi incrível, foi uma live maravilhosa. E eu quero ver você mais vezes aqui. Eu que agradeço. Quando quiserem. Eu agradeço imenso aí a Ju. A Ju é um amor, uma coisinha doce. Maravilhosa. Que eu não sei, a gente teve uma conexão assim quase que praticamente imediata. Deu muito match, né? Sim, muito. Ela me fez suar aí, sabe? Ela me faz suar de vez em quando aí, me mandando fazer esses agachamentos estranhos aí. Mas cada pessoa é individualizada. Olha aí, se vocês quiserem online, personal trainer de qualidade é a Ju, gente. Porque ela é aquela coisa assim, ela se preocupa com você, ela manda o tempo todo mensagens para você, para saber se você tá legal. Individualmente, você não tem isso na academia, assim, gente. Você não tem, você tem mais assim online do que na academia, você não tem. É verdade. Na academia, sai daí do aparelho que eu quero, agora é minha vez, vambora. Sim, obrigada. Gente, fiquem com Deus. Eu só tenho a agradecer por você ter aceitado o nosso convite. E as perguntas que eu não consegui responder, vocês me enviem, porque eu consigo responder no direct, eu vou respondendo. A dúvida vai sempre existir e... Segue lá a Simone. Qualquer coisa, pergunta para ela. Ela é desse jeito aí, ó. Aberta, receptiva. Ela é sensacional. Eu também sou fã demais da Cid, demais. E muito obrigada, assim, por aceitar o convite. Vai vir mais vezes, pode ter certeza. É só chamar e escolher um tema que a gente debate. Demorou. Para não repetir as mesmas coisas. Tirar uma fotinho, gente? Fotinho, hein? Bom, tirar uma fotinho, hein? Ju, tira os comentários. Peraí, só deixa eu tirar os comentários rapidinho. Tá, vai tirar a foto agora. Mais uma para garantir. Aê! Ai, gente. Foi um prazer estar Alegria. aqui, viu? Obrigada. Muito obrigada, gente. Fiquem com Deus. Uma boa noite para vocês. Um bom fim de semana. Obrigada. Beijão. Tchau, pessoal. Tchau, gente. Boa noite.